Olá, estamos novamente aqui no Osbuild. Trazemos hoje o senhor Antônio Gobi, que tem a sua experiência, sua expertise de vida, para nos inspirar. Uma pessoa, um brasileiro, que nós vamos ver no decorrer da sua história, que pôde dizer, eu sou a garantia sou eu. Então é a pessoa que pode nos... É um brasileiro que teve a honra de poder dizer isso. E ele vai nos explicar isso durante o decorrer da sua história. Uma pessoa que desenvolveu, né, os seus negócios, né, a sua vida, sempre buscando ali o melhor dentro do que estava fazendo. Seu Antônio, desde o início, lá quando o senhor era jovem, iniciando nossos estudos, conta para nós um pouco aí da sua trajetória. Então, sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas, vizinha a Porto Alegre, e passei por várias empresas ao longo da minha jornada. As duas maiores empresas foram a Varig, Viação Aérea Rio Grandense, e a Petrobras, né, na refinaria de petróleo que tem na cidade de Canoas. Quando era criança, tinha uma curiosidade muito grande por tudo, mas principalmente por eletrônica. Então, eu costumava ficar parado na calçada, em frente às papelarias, revistarias, olhando nas vitrines as revistas de eletrônica da época, quando eu tinha 9, 10 anos. E a mãe, de vez em quando, me dava uns trocadinhos, eu ia lá e comprava algumas revistas, e aquilo folhava, acabava aprendendo alguma coisa, foi de tanto olhar e reolhar. Seu gosto ali. Sim. Depois eu fiz a escola técnica de 2º grau, nível médio, né, de eletrônica em Canoas. Que existia naquela época, Sim, nas escolas técnicas. Isso, né? Exatamente. E com 17 anos eu fiz um concurso na Varig. A Varig, ela era uma empresa privada, mas como ela precisava dar um treinamento bastante aprofundado para um grupo pequeno de alunos, então ela fazia uma seleção bem criteriosa, né, bem pente fino mesmo, e retirava lá da multidão 5 meninos, né? E depois o treinamento era num setor que tinha dentro da Aí essa foi a primeira empresa que o senhor trabalhava, foi na Varig. Sim. Antes disso eu trabalhei como office boy, né? Importante. Numa empresa numa financeira que tinha lá, né? Já não existe mais. Então, na Varig, tive um treinamento muito intenso, já como funcionário, né? E depois depois fui para a oficina, depois voltei para concluir o curso no sistema de ensino deles. Sim. Então, ali foi muito aprendizado, muito aprendizado. Aí, assim, até o senhor chegar na Varig, o senhor tinha lá na sua infância, a sua curiosidade, buscando já se ampliar, né, os seus conhecimentos, né? Foi uma criança que sempre teve essa busca por conhecimento. Sim. Foi trabalhar de office boy, né? Como um jovem qualquer, buscou ali o seu ganho. E na evolução da sua vida, agora surgiu uma oportunidade na Varig, e o senhor foi lá e não perdeu essa chance daí. Sim, para ter uma ideia como é que era a minha situação socioeconômica, meus pais se separaram quando eu tinha aproximadamente 16 anos, e a gente não tinha grandes condições. E quando eu trabalhei de office boy, eu me lembro que eu recebia o salário no fim do mês e passava no terminal de ônibus de Porto Alegre e comprava as passagens para todo o próximo mês. E à noite chegava na escola, que era um colégio técnico, né, da cidade, pagava a mensalidade e ficava liso, sem dinheiro. Mas naquela idade a diversão era futebol, bailinho, aniversário de 15 anos das amigas. Praça, sorveteria com os amigos, né? Mas nem dinheiro para sorvete tinha, né? Então era só diversão que não gerava custos, né? Então foi bem batalhado, mas foi prazeroso. Eu dei muito valor ao aprendizado que eu tive, até muito em função disso também, né? Sim. Que eu que pagava, né? Sim. E depois, com 17 anos, então fiz concurso e entrei na Varig. E na Varig eu fui treinado como especialista em instrumentação aviônica, né? No caso é a automação aviônica, né? Todos os circuitos, os controles de automação do voo, né? E depois saí de lá, fui para outras empresas e acabei fazendo concurso na Petrobras.
Na Petrobras também fui treinado, também na área de instrumentos, mas era totalmente distinto da aviação, né? Aí era automação de processo, né? Processo petroquímico. Então, a minha vida foi muito pontuada pela eletrônica e pela automação. Né? Primeiro aviônica e depois de processo. Depois do processo na Petrobras. Isso. E em 83 eu saí da Petrobras. E aí fui trabalhar numa empresa de refrigeração. Certo. Na Petrobras, o senhor fazia esses acompanhamentos dos processos, tomada de dados lá? Não, manutenção mesmo. Manutenção prática, e revisão de instrumentos de controle, né? De processo. E isso veio a influenciar o futuro daí, o seu conhecimento. Sim, aí tem um detalhe muito interessante, né? Porque não importa o dinheiro, o que importa é o conhecimento. Em primeiro lugar, que ninguém te tira o conhecimento que tu amealhou, que tu conquistou, né? E se tu não tiver conhecimento, não adianta aportar grandes somas de dinheiro que a coisa não vai rolar, né? Tu tem que ter, tu tem que ter o conhecimento, né? O conhecimento é a base para técnico, o desenvolvimento. Exatamente. Né? E eu tinha o suficiente para começar um empreendimento. E aí, quando eu saí da Petrobras, fui trabalhar numa empresa de refrigeração. Certo. E lá eu era um peixe fora d'água, né? Então eu vi que eu estava trabalhando como supervisor de instalações frigoríficas. Certo. Recebi um breve treinamento sobre o que era uma instalação bem feita e assim por diante e fui para o campo. Aí eu percebi que tinha mercado para a gente fazer alguma coisa com eletrônica, porque os termostatos na época eram de funcionamento mecânico, eram caríssimos, importados, né? Sim. Tudo importado. Tudo importado. Até porque, provavelmente nessa época, nós ainda estávamos no regime militar, ou saindo dele, talvez, e não tinha importação no Brasil de quase nada, eram poucos produtos que eram permitidos importação, né? Era mais produtos que componentes que, um exemplo lá, para a Petrobras, né? Para empresas consolidadas, né? Mas fora, para o mercado comum, não se tinha. Sim, né? A aviação também tinha importação. Mas na área da refrigeração havia a permissão para importação de instrumentos, termostatos, pressostatos, porque era para uma aplicação muito nobre, que é a preservação, conservação de perecíveis, alimentos, vacinas, medicamentos. Então havia importação. Frigoríficos também na época. Exatamente. Muito, né? Então aí eram muito caros. E aí eu convidei um ex-colega de Varig e de Petrobras para começarmos a desenvolver produtos nessa área, né? Certo. E nós começamos em 84 essas ideias, esses projetos, essas experiências, fim de semana, entrando madrugada dentro, fazendo testes com gelo seco e sensores diversos para escolher que sensor nós iríamos utilizar, levantamento de curva de sensor, passávamos assim até as 4, 5 da manhã trabalhando. Então, só uma parte, né, São Antônio? Vejamos bem, né, o São Antônio é de família normal da sociedade, simples, né, de um início de vida, sempre aguçado pela sua curiosidade, trabalhou desde novo, né, investiu ali na pessoa dele, em estudo, né, e aí ele foi trabalhar em grandes empresas, e nessas grandes empresas, o que a gente percebe que ele fez? Ele angariou o conhecimento, ele não foi lá e passou por elas. Em cada empresa, ele foi absorvendo conhecimento do que ele estava fazendo e do que essas empresas tinham para lhe oferecer. Chegamos a um ponto agora em que ele estava em um novo mercado, e em função de tudo ali, da sua juventude, sempre do seu conhecimento, de buscar, né, novas oportunidades, né, de absorver mais conhecimento, ele viu uma oportunidade nesse mercado que ele estava, que é esse mercado de refrigeração. E aí o seu Antônio lembrou dos companheiros e do conhecimento que eles tinham, né, nessa área, e foi para o velho processo, inclusive americano, né, na garagem de casa, né, no quarto, numa sala, né, se juntaram e começaram a desenvolver uma empresa ali dentro com o que eles tinham disponíveis. Então, e aí convidei esse meu amigo, né, meu ex-colega, no caso, o Flávio, né, e começamos a desenvolver projetos. E quando chegou metade de 85, por aí a gente conversou, né, de registrar uma empresa para o assunto não morrer, né, não virar mais um assunto que morre, né, no dia a dia das pessoas. Testamos, mas deixa para lá. Se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, né?
Então, registramos a empresa em setembro de 85. Vocês dois daí? Nesse setembro, ela está comemorando 40 anos, então, né? Uma empresa de 40 anos, né? No Brasil. Sim, sim. E sem dinheiro, o Flávio continuava trabalhando na Petrobras, mas o salário dele era para ele, né? E eu decidi largar o meu emprego, meu último emprego, certo. Então o risco era só meu. Sim. Né? Não esperava nada dele, tampouco cobrei ou ele me deu qualquer coisa nesse momento. Sim. Mas foi duro, foi muito duro, mas eu consegui dar a volta, né? E iniciar a comercialização de um termostato eletrônico ainda em final de 85 e já início de 86. Na verdade, o segundo semestre de 86 que nós começamos, de fato, aí já formalmente... Aí o senhor já era casado, tinha família? Sim, era casado. Mas assim, eu passei muito trabalho no começo, muito trabalho. Aí, o senhor casado, família, percebeu uma oportunidade e largou tudo para seguir seu sonho. Exatamente. Aliás, não era um sonho, né? Já era uma realidade, mas uma realidade ainda não disponível. Por isso que se diz que não se deve jamais tirar a capacidade de sonhar das pessoas, né? Se tu tem um sonho, tu sofre hoje em favor de alguma coisa que só tu enxerga ali na frente. Só tu enxerga. Só tu tem a capacidade de entender que aquilo é possível e necessário. Tu não tem nem como explicar o que tu está enxergando, o que tu está vendo, mas tu está vendo alguma coisa. E então tu passa todos os trabalhos em favor daquele sonho. Então, por isso que se diz que aqueles regimes que tiram o sonho das pessoas, o país vira em miséria, fome e morte. Porque tu tirou o sonho da pessoa, tu acabou com ela. Né? A pessoa perde a coragem, né? Exatamente. De execução, né? Então, eu sou um operador. Né? Exatamente. Então, começamos na garagem. Em 87, o Flávio saiu da Petrobras e veio para dentro da garagem. Aí já começava a dar uma desenvolvidinha, ele percebia que ali estava andando, claro. Já estava andando, então é hora de eu encostar junto, né? Sim, e está tudo bem. Um braço a mais. Está tudo bem. E operamos na garagem por 3 anos. Era uma garagem de 14 metros quadrados. As dimensões exatas dela eram 2,70 por 5,40. E ali tinha um birô, uma bancada e assim por diante. E fazíamos tudo ali, uma furadeira de bancada para furar as plaquinhas de fenolite e tal. Sim, corroer no ácido, corroer no percloreto de ferro, tudo. Eu desenhava, eu fazia o layout dos circuitos eletrônicos, do circuito impresso, mandava serigrafar com uma tinta especial numa serigrafia e depois submetia a corrosão no banho de percloreto de ferro. E fazia os furinhos, era tudo assim. Sim, no manual. E enquanto isso, a gente ia aprendendo também. Tu te dá o tempo de aprender, Sim. Né? Tu te dá o tempo de aprender. Porque como tu está executando, tu vai evoluindo, percebendo que tu consegue evoluir aquilo. Exatamente. Então, assim, nunca teve aporte de capital de herança ou de indenização ou de banco também. Banco até hoje a gente usa para cobranças bancárias, cobranças simples, né? Cobrança bancária simples dos clientes, né? Sim. Que é uma ferramenta pagamento necessária. De conta, claro. Pagamento de salários também. Mas assim, nunca pegamos dinheiro de banco para alavancar nossa. A não ser prédio. A gente construiu algumas vezes com BNDES, mas só o prédio. Inclusive o equipamento interno, maquinário, tudo saído do caixa, né? Sim. Mas para a operação do dia a dia nunca utilizamos de qualquer fonte externa de recursos, né? E sempre me lembro assim que a gente conversou ainda na garagem, né? O Flávio não tinha ainda aquela visão, ele tentou pegar um pouco mais de dinheiro, pegou um bolinho, contou 2 vezes, dividiu em 2, entregou um para mim, pegou o outro. E eu disse assim, que legal, como é que eu vou pagar as contas? aí eu disse assim, pode passar para cá. E vamos fazer um combinado, nós só vamos retirar migalhas da empresa, senão a gente não sai da garagem. E foi assim. Sim. Então, até hoje, a maior parte do lucro ela é reinvestida. As migalhas, por óbvio, elas foram crescendo, né? Não, foram crescendo. sim, continuam sendo migalhas em relação ao faturamento da empresa, mas para nós está mais do que bom, né? As migalhas hoje. Claro, alguém pode dizer assim, puxa, mas levaram 40 anos. Não.
Eu tinha um propósito no início da minha vida de empreendedor, Sim. de viver melhor do que eu via naquela época. Né? Tanto Sempre que se empregado, busca. exato. Claro, E isso eu posso dizer que atingi com 3 anos. Quais foram os sinais? Com 3 anos de operação da empresa, em janeiro de 89, compramos o imóvel da empresa, o primeiro imóvel. Um prédiozinho pequeno. Sim. Aí saímos Que era da garagem. suficiente ali, né, para os componentes que vocês tinham, Claro, né? claro. Crescia um pouco, possibilitava crescer um pouco já a lógico. quantidade de máquinas, mas é suficiente ainda. Né? Então. E dali, assim, a gente... e naquele mesmo ano de 89, em junho, comprei meu primeiro carro 0 km. E lá era tudo vezes 2, né? E ainda é. Então, Sim. o Flávio teve que ter o dele também. Claro. Compramos 2 Escort L série especial. Olha, então, na época, então, naquele momento, eu já me considerava um vencedor, entendeu? Porque eu tinha superado todas aquelas dificuldades iniciais e estava já vivendo de uma forma melhor que eu vivia até então, né? Até antes de começar a empreender. E depois o resto foi só crescimento, né? Sim, da execução ali do seu conhecimento, Sim. né? Do seu aprendizado, Sim. né? Então, nós percebemos até agora aqui com o seu Antônio, né? Quantas builds ele teve, né? Projetos que ele fez, ele teve que corrigir a trajetória, né? Reorganizar para chegar ali no início, que era, aqui nós estamos no início ainda. Ele vai falar muito para nós dos processos, né, de como se desenvolveu, né? Porque hoje nós estamos falando no início de uma empresa de 40 anos. Nós ainda não chegamos em vários suprassumos que tem ainda para ele nos apresentar. Sim, então. E daí em diante foi continuar trabalhando e crescendo, primeiramente crescendo o nosso pensamento e a reboque trazendo a empresa, né? Porque é assim que a coisa funciona, né? A gente está sempre aprendendo, sempre crescendo no conhecimento, no aprendizado, e isso nos proporciona dar outros passos. O fato de nós nunca termos avançado sobre dinheiros de fora, financiamento bancário para capital de giro ou para compra de equipamento, de matéria-prima, nos fez sempre nos deu uma condição de pensar bem o que nós iríamos fazer. Porque se o dinheiro entra de fora hoje, eu não estou preparado ainda para usar ele 100% no que deve ser feito, no que deve ser usado. Sim. E eu acabo gastando em algumas coisas que não vão surtir efeito e vai ficar dívida. Então, esse tempo que nós nos dávamos para ganhar o dinheiro, para depois reinvestir, nos dava a condição de aprender um pouco mais sobre o que nós iríamos fazer com esse dinheiro, entendeu? Possibilitou vocês a enxergar corretamente onde aplicar, claro. né? Porque ninguém nasce sabendo, né? Claro, Assim, ficava, né, com uma certa dificuldade, porque precisava até de um caixa, mas iam convivendo com aquela dificuldade. E nessa convivência iam vendo onde realmente precisavam, claro. Né? Aí acumulava ali um pouco, né, de valor financeiro e ia aplicando nas necessidades reais. Sim, né? sim. Que é onde hoje muitas empresas se perdem, né? Porque entra o volume financeiro e termina desperdiçando uma parte, né? Como tu acabaste de falar. Né? Então, e aí fomos andando para frente. Em 92, expusemos pela primeira vez. E foi numa Febrava, nossa primeira feira, 001. 92, foi uma Febrava em 92. Depois, na próxima edição, ela passou a acontecer em anos ímpares. Assim, pessoal, fazendo uma página, a Febrava é uma feira que acontece em São Paulo. É uma feira direcionada ao mercado de refrigeração, né? Conservação de produtos, refrigeração em geral. Né? É uma feira que vem fornecedores, fabricantes praticamente do mundo inteiro expor aqui. Na época nem tanto, né? Hoje, né, participam sim fornecedores do mundo inteiro, né? Expondo seus produtos, suas soluções. E aí os consumidores em si, né, lojistas, né, até clientes finais, né, vão na feira para entender o que tem disponível para que eles possam comercializar ou utilizar nos seus projetos, nas suas soluções lá, né? Das suas empresas de engenharia, ou, um exemplo, uma rede de supermercado vai lá e vê que tem uma novidade que ele pode implementar lá no seu supermercado para facilitar a nossa operação. Né? Então, essa feira ela tem essa função, né, de auxiliar. Ela acontece a cada 2 anos e, em 92, o seu Antônio estava lá já com a sua empresa no início,
começando a expor. Isso é grande, Sim. hein, gente? Isso é grande. E tem uma particularidade sobre esse evento muito interessante. Nós estávamos, assim, no momento... Eu vinha pagando mensalmente pelo espaço no pavilhão e por um estande padrão, que eles tinham 2 ou 3 modelos diferentes de estandes padrão, né? Então, adquirimos o espaço, que era 20 metros quadrados, e o estandezinho. Sim. Deram aquela financiada ali várias fomos vezes. Fomos né? pagando um ano antes, né? Claro. Só que quando chegou na época de irmos para a feira, a situação estava tão ruim, que nós estávamos... 92, só outra parte, agora nós vamos comentar isso antes de entrar na feira, né? Porque 92 era Collor. Era o dinheiro apreendido, era tipo a indústria sofrendo, né? Porque, por exemplo, o varejo, ele ainda recebia todo dia, né? Né? No caixa. A indústria não. A indústria vendeu a receber. E aí, não existiu dinheiro. Ou a indústria ia vender a receber também. E também não tinha um dinheiro no mercado disponível, né? Retrata um pouco esse momento para nós, como é que foi, para o senhor que estava no início disso. Não cheguei a ficar com muito dinheiro preso para a época, né? Porque convenci o meu sócio a comprar cada um carro novo, né? Que eu precisava. O dinheiro já estava nos bens, no Exato. Então, foram meses antes de o Collor assumir, porque não se sabia o que aconteceria no Brasil na semana seguinte, em termos de economia. Então, eu disse, Flávio, é um risco nós manter esse dinheiro no banco, porque a gente pode deixar de tê-lo, não sei, o país estava uma confusão econômica, que foi a saída do plano cruzado, que detonou com a economia. Congelamento é um absurdo que ninguém mais toca nessa possibilidade, porque desregula toda a economia, né? E aí, então, nós pegamos parte desse dinheiro e compramos carros, né? Que era o dinheiro que nós já tínhamos ganhado, estava no banco. Quando chegou o plano Collor, que ele trancou as contas e tal, o que tu tivesse no banco para pagar títulos era permitido movimentar. E nós tínhamos, para o pagamento dos títulos. Mas nós tínhamos o suficiente, né? Então, pagamos os títulos, enfim. Só que a economia foi tropeçando, e isso foi em 90 que o Collor assumiu e trancou as contas, né? Mas, assim, quando chegou em 92, nós estávamos... Aí que nós fomos sentir os efeitos do plano Collor. Estava muito difícil, muito difícil. Eu cheguei a cogitar de nem irmos para a feira, porque não tínhamos dinheiro para passagem. Sim. E como os negócios haviam caído bastante, nós tínhamos 4 linhas telefônicas, e uma delas, então, nós decidimos vender. Na época, podia vender a linha telefônica, né? Isso. O senhor então vai falar isso para nós também, que linha telefônica era um ativo na época, era um né? ativo. Não é que nem hoje, né? Não. Então, te ligando, te oferecendo, né? Na realidade, era um ativo, né? Mas assim, também era um inferno, né? Porque para adquirir uma linha telefônica, tu tinha que entrar num plano deles. Quando eles abriam um plano de expansão, pagar toda a linha e esperar anos para receber. E muitas vezes, quando já estava disponível, não havia pares de fios elétricos, a né, infraestrutura sobrando em si para instalar no teu endereço. Então, a estatal é o fim da picada. A maior economia disparada, o país mais poderoso disparado do mundo, não tem sequer uma estatal. A NASA não é uma estatal, a NASA é uma agência. Então, os Estados Unidos não tem estatais. Está aí a diferença, né? E eu trabalhei em estatal, eu sei como é que é. Então, ninguém precisa me dizer o contrário, né? Então, aquilo ali, a gente não sabia como fazer. Então, tinha 4 linhas, haviam caído as ligações, aí vendemos uma linha. Na última semana antes da Febrava, daquela edição, nós vendemos uma linha telefônica e com isso conseguimos, vamos dizer assim, pagar a gasolina para ir com um Cadete, que era um Chevrolet Cadete, né? De Porto Alegre, vamos dizer, para São Paulo, e pagar o hotel também. E foi a Febrava foi a nossa primeira feira e foi uma muito grata surpresa a afluência de pessoas no nosso stand. E tínhamos 2 ou 3, eu acho que, instrumentos diferentes que a gente fabricava. E aconteceu assim, naquela feira teve um croata, um descendente de croatas que morava na Bolívia, e que desde o primeiro dia foi no nosso stand e queria comprar as amostras. O nome dele não deixa dúvida, né, quanto à origem, era Andro Franektovic, né?
E ele Legal. tinha algumas lojas de refrigeração na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra e outras cidades. E aí, ele todo dia lá e dizia, não, deixa que quando terminar a feira eu te vendo as amostras. Mas ele voltava lá outro dia e de novo, não, estão reservadas para ti, eu precisava expor, né? Aí quando no dia que terminou a feira, juntei toda numa caixinha assim, né? E fui até o hotel dele na Avenida Rio Branco, né? Me lembro como fosse hoje. E aí chamei por ele na recepção, ele desceu, cobrei uns trocados dele, né? Até para dar valor naquilo ali. Claro, né? E se eu não der valor, quem é que vai dar, né? E isso era fevereiro de 92. Em maio, ele me mandou um pedido. E em junho a gente entregou. Nós estávamos em cartórios já. Não estávamos protestados, mas estávamos há poucos dias de sofrer os protestos. Sofreu um protesto, né? Por questões financeiras, exato. dia a dia da empresa. Aí veio aquela exportação muito significativa para nós naquela época, que quando a gente produziu e despachou via transporte, a gente pôde movimentar esse dinheiro que estava na conta, né, nos bancos do Brasil. Consegui pagar todos os cartórios, ainda formei um fluxozinho de caixa, né, refiz o fluxo de caixa, e fiz uma churrascada para marcar o momento, para nunca mais voltar aos cartórios. Né? Então, eu sou um apaixonado por feira. Olha o que aconteceu. Até hoje, eu chego, há pouco tempo ainda me assustava quando me lembrava que cheguei a hesitar e pensar se iríamos ou não na feira. Olha que diferença. Sim, né? a diferença que fez, né? Que foi o acerto, né? Sim, assim, foi um divisor de águas. A empresa foi o primeiro acerto, né? Porque o senhor investiu, foi para cima, ali, pôr ela em funcionamento e não desistir, né? Sim. E o segundo acerto foi o senhor ter ido na feira, né? Sim. Aquelas coisas que, assim, que marcam, né, um momento que se não tivesse feito, teria sido tudo diferente. Né? E ter ido fez toda a diferença. Exatamente. Então, assim, uma parte que, né, para vocês acompanharem, né, quem está conosco até o momento, né, o meu seu Antônio, ele um jovem, né, uma criança curiosa, né, um jovem que investiu no seu estudo, não desistiu de estudar, né, foi atrás para concluir seus estudos, buscar conhecimento. Ele investiu na sua empresa, aí ele foi de carro, né, entendam bem, era um empresário, não importa o tamanho, hoje em dia, né, um empresário já, né, com sócio, não, ele veio de carro, lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, ali, que é na Grande Porto Alegre, até São Paulo, certo? Na feira. Então veio de carro, pousou aqui, ficou num hotel, né, cabia nas suas posses, e foi para a feira. E como vocês podem perceber, é uma frase que ele nos diz que é muito significativa, né? Eu cobrei um valor, porque se eu não der valor àquilo que eu tenho, que eu faço, que eu produzo, quem dará? Então, talvez nesse valor que ele fez, quando ele entregou, lá quando ele vendeu o produto, mesmo sendo as amostras, né, para aquele outro empresário que tanto queria, né? Talvez se ele tivesse só dado aquilo, talvez ele não tivesse o retorno que ele teve dessa circunstância. Então, quando ele vendeu, quando ele deu valor ao seu produto, quem estava recebendo também percebeu o valor naquilo. Levou, percebeu que o produto, né, era um produto bom, adequado, e que tinha valor em quem estava vendendo. Né? E aí voltou a falar com o seu Antônio, né, e foi ali, vamos dizer assim, no linguajar, o pulo do gato. Foi o pulo do gato, né? Sabe que a Fulgauge é meu primeiro e único CNPJ até hoje. Então agora, já que o seu Antônio, nós não tínhamos como tocar nisso até agora, a empresa do seu Antônio, que nós estamos falando, é a Fulgauge, uma empresa com uma representação de mercado extraordinária no Brasil. Eu acho talvez a empresa nacional mais forte que nós temos nesse segmento, brigando aí pelo mercado constantemente, né, desenvolvendo produtos, né, e exportando para o mundo afora. Aproximadamente próximo de 50% da nossa produção vai para o exterior. Vários países, muitos países, né, e Estados Unidos e Europa. E, inclusive, temos uma engenharia muito forte. Hoje a empresa tem 320 funcionários, né? E tem um corpo de engenharia muito forte. Sim. Né? Nós temos, por exemplo, o Citrad, que é um software de gerenciamento, não é monitoramento.
Certo. Gerenciamento. O gerenciamento vai muito além do monitoramento. O monitoramento é relativamente simples. Tu só lê. Não, o Citrad é o gerenciamento. Então, tu consegue ler e tomar decisões à distância. Isso é muito importante, né? Muito importante. Pode alterar parâmetros e tudo com extrema segurança, porque os dados viajam pela internet criptografados. Então, não existe o risco de um hacker penetrar. Então, tocando nesse assunto, a questão do Citrad, eu acho que foi o primeiro software, né, de componente de monitoramento, de componentes que atuam na refrigeração, pelo menos nacional. Acho que foi o primeiro software que permitiu isso, né? A primeira empresa que investiu no seu produto, que gerou um software para fazer esse monitoramento, né, esse gerenciamento lá do seu produto que está lá no cliente, que o cliente pudesse acessar esse componente e ver o que está acontecendo no seu produto, no componente, à distância. Da empresa nacional, vocês são o primeiro que fizeram isso. Né? Sim. Não, e a Full Gauge é a única empresa que é dona do próprio software. Todas as outras se utilizam de softwares que são produzidos em outras empresas, tipo um soft house, né? E seguem assim. Então, na hora de dar um suporte sobre o software, né, a empresa fabricante concorrente nossa, né, de controladores, ela não está com muita vontade de dar um suporte sobre o software, porque quem vai ganhar no software é uma outra empresa. Sim. A outra empresa, por sua vez, não tem muita vontade, muito estímulo de dar um suporte para o cliente, porque aquele cliente não é dela, entendeu? Então, assim, olha a diferença de tu ser dono do próprio software. Nós iniciamos, falar um pouquinho sobre o Citrad, nós iniciamos o Citrad em 94, 93. E lançamos a primeira versão dele na Febrava de 1997. E ainda não se tinha muito, nem se tinha internet praticamente. Pois é. Assim, a internet ela era realmente comercial, sim, né? Não era uma internet ainda que a pessoa comum do dia a dia estava tendo acesso. Sim. Era uma internet mais para as empresas mesmo, né? Eu lembro que no McDonald's nós utilizávamos lá para transmitir os dados de vendas, essas coisas para a matriz, né? Mas era para isso, era uma internet, né, focada ali para a empresa, né, para o comercial, né? E nós temos dentro do âmbito da engenharia muitos programadores que trabalham o tempo todo exclusivamente evoluindo o Citrad, evoluindo mais funções, mais outros instrumentos que nós fabricamos. Porque hoje nós fabricamos normalmente 185 instrumentos diferentes, modelos diferentes de instrumentos. Com funções? Sim, fora as variantes de voltagem, de isso, aquilo, modelos básicos, 185. Né? Então... Só para assim, contribuir um pouco aí, né, eu acho que assim, do processo que o senhor fez, do industrial, que aí não me compete, né, porque aí, óbvio, eu não convivi, não tive conhecimento e acompanhamento, mas da percepção do seu produto no mercado, né, quando comecei a perceber e conviver ali com ele, né, em alguns momentos, acho que uma das coisas que ajudou, né, a Full Gauge, os seus produtos ali a se desenvolver, a ganhar mercado, foi a simplicidade. Porque eram produtos que precisavam, assim, o que estava acontecendo no mercado nessa época? Era a evolução, né, para a tecnologia, então estava sendo analógico, né, e começando a assimilar, a ter o mercado da tecnologia embarcado nos balcões, nos equipamentos, né, das empresas, nos controles, né. E eu acho que o pessoal que estava... saindo desse analógico, eu tinha uma certa dificuldade para entender como se comportar com as novas tecnologias, né? Porque tinha P&D, tinha uma série de programações que vinham e que aquilo não era muito assimilável, né, facilmente. E o seu produto, de uma certa forma, com poucas programações, poucos itens do menu, que eu me lembro que os primeiros tinham 15 itens, 10 itens de programação. Sim. Então, abria, só isso aqui que eu vou botar, isso aqui para funcionar. Então, isso são umas coisas que assim, propiciou, né, a ganhar mercado, sem falar no restante. Eu estou falando só na questão do uso, da usabilidade, né? Então, essa questão da usabilidade foi uma das coisas que propiciou, né, a ganhar mercado, porque daí a pessoa que tinha um pouco de dificuldade conseguia entender que ela conseguia lidar ali com aquilo, né? Mas voltando para o Citrad, conta um pouco para nós esse pulo do gato do Citrad agora. Assim, o que acontece com o Citrad que o senhor Antônio estava contando para a gente?
O Citrad é um programa que tu vai abrir no seu celular, no seu computador, tu instalou um componente no equipamento X, Manaus, Porto Alegre, Minas, onde seja, e tu tá viajando, quer acessar para ver como é que aquele componente está trabalhando, a temperatura, os dados que ele está registrando, precisa fazer alguma intervenção. Tu vai acessar o Citrad pelo computador, pelo seu celular, e vai acessar esse componente e ver o que está acontecendo com ele. Só que aí, lá no ponto físico onde ele está instalado, no cliente, na empresa, onde seja, normalmente o que acontece esse tipo de componente? Mesmo sendo criptografados, acessos, etc., você precisa que o TI desse cliente, dessa empresa, ele gere ali, tem uma série de intervenções, ele gere algumas facilidades de acesso, liberação de acesso para esse software. E o seu Antônio, eles tiveram aí um outro pulo do gato agora, no Citrad, que eles têm uma versão que o próprio Citrad consegue, quando instala essa versão, ele vai falar isso melhor para nós agora. O Citrad Tunnel? Isso. O Citrad Tunnel é um software que ele cria uma saída exclusiva para o software sem invadir os sistemas do cliente final do supermercado, ou seja, qual for a estrutura, não influi. E agora eu vou dar um furo aqui. Estamos preparando, já teremos ele para mostrar na Febrava e com entregas a partir dos próximos meses, né, após a Febrava, da versão 2 do Citrad Inbox. Citrad Inbox é um computador que fica lá dentro do quadro elétrico e concentra todas as informações de todos os instrumentos, pode ser 50, 200, não importa quantos instrumentos forem, recebe os sinais dele e processa e manda para adiante, né, via internet. Por que o Citrad Inbox? Porque ele é um computadorzinho pequeno e ele está com o Citrad armazenado ali dentro. Agora a versão 2... Você acessar ele pelo móvel, daí, não vai precisar mais do PC do cliente daí. Não, sai por ali. Entendi. Isso já tem há alguns anos, né? Sim, sim. Só que agora a versão 2, ele vai vir com muito mais capacidade de processamento, com a saída HDMI para uma tela, para deixar uma tela, e a saída por um chip de celular no próprio instrumento. Então já sai via celular. Os dados não tem mais. Aí sim, aí não tem nenhum vínculo, nem direto, né, com a estrutura do cliente. Sim, nem o Citrad Tunnel, nem com a Inbox também vence tudo isso daí. Sim, exatamente. Vai ser um lançamento muito importante. Sobre a simplicidade que o Clóvis referiu, né, dos instrumentos, foi uma busca nossa, né, sempre facilitar. Desde 93 nós não temos mais representantes, nem dentro do Brasil, nem no exterior. Não é nada contra os representantes, é porque como a tecnologia evolui muito rápido, fica difícil tu exigir do representante que ele acompanhe e mantenha, até porque ele diz, eu sou um contato comercial, né? Tá, tudo bem. E às vezes a comunicação ela fica truncada. O cliente gostaria de fazer uma visita à fábrica, mas o representante fica com medo que vão se conhecer, aí vão bypassar ele, né, no futuro. Sim, então, olha, o pessoal não gosta de visita. Não, eu gosto de visita. Eu tenho tempo, eu estou fora da operação há muitos anos, mas estou todo dia lá, então a gente recebe as visitas, os técnicos levam conhecer a empresa toda, ela não tem nada a esconder, e recebo com muito prazer os clientes, espero a tua visita lá também. Sim, né? vamos combinar sempre. E tu já esteve lá, eu acho. Sim, sim. Já esteve? Sim. Então, tudo é aberto, né? E com isso a gente ganha agilidade, porque nossos funcionários estão sempre dando treinamentos, palestras, treinamentos em escolas técnicas e em entidades empresariais da área da refrigeração, e isso torna também mais fácil a utilização. Nós temos instrumentos muito sofisticados. O RCK é um controlador para casa de máquina que já passou de 2.500 funções. Ele não é um CLP, ele é um controlador dedicado, ou seja, não precisa de um programador para fazer ele funcionar. Ele é um equipamento, aliás, um instrumento de prateleira. Pode comprar numa revenda, pode adquirir numa revenda, configurar todos os parâmetros dele e sai funcionando. E do 2.000, já passou, deve estar com 2.800 funções. Já pensou configuráveis? Mas a simplicidade continua a mesma, sim, porque o princípio é o mesmo, entendeu? Importante. Que é utilizado nos instrumentos de menor, sim, complexidade, sim, né?
E uma outra coisa que eu quero acrescentar é a robustez dos nossos produtos. Nós trouxemos da Varig aquela filosofia da busca pelo defeito zero. Isso é uma utopia, mas nós temos que estar sempre na busca pelo defeito zero. Isso nos faz melhorar a cada período, melhorando tudo, melhorando literatura, melhorando funcionamento, parte física, parte eletrônica. Então, chegou um momento, em 2005, que nós percebemos que a nossa qualidade tinha assumido níveis muito interessantes e passamos a nossa garantia, que era de 1 ano, para 10 anos. A Full Gauge passou a garantia de todos os seus produtos contra defeito de fabricação para 10 anos em maio de 2005. Ou seja, neste último mês de maio, completamos 20 anos da garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Então, isso é muito significativo. Sim. A gente trouxe essa filosofia da aviação. E da Petrobras também, mas principalmente da aviação, né? A gente emprega no nosso desenvolvimento, na nossa produção. Sim, não é. O que eu tinha comentado no início, né, São Antônio? É aquilo, a garantia sou eu. O que eu faço tem garantia, né? Porque eu me aplico, porque eu busco evoluir e porque eu busco entregar um produto adequado, né, o máximo possível ali, para o meu cliente, né? Então, isso é interessante, importante no mercado de hoje, né, que às vezes tem muitas possibilidades que são meio descartáveis, né? Então, essa questão da garantia em si, acho que é algo que norteia quem vai comprar o produto, porque às vezes o valor não é tudo, né? É saber que ele vai comprar algo, que ele vai aplicar e que aquilo vai dar uma segurança para ele, que vai funcionar e deixar ele com aquela tranquilidade de que aquilo está executando o que realmente foi comprado para fazer e por um tempo, né, longínquo, né? Não é algo que ele vai aplicar e daqui a pouco ele vai ter que voltar para trocar de novo. Né? Sim. E todos os nossos produtos são 100% desenvolvidos e 100% fabricados pela Full Gauge. Não existe nenhum produto Tudo aqui no Brasil? Tudo no Brasil. A única coisa que a gente compra de terceiros é o transdutor de pressão, porque daí é uma outra estrutura metal mecânica, né, com um pouco de eletrônica. Né? Não tem necessidade. Exato. Então, nós desenvolvemos, a nossa engenharia é muito forte, temos lá aproximadamente 35 engenheiros e trabalham o tempo todo desenvolvendo novas tecnologias. Visitam feiras internacionais para mais feiras de componentes eletrônicos, né? Porque nós temos a última... É importante, né, dos componentes, porque daí você vê a extrapolação das possibilidades, né? Sim, estamos sempre atualizados, né? E para terem uma ideia do nível de tecnologia da nossa engenharia e produção, inclusive, em maio de 24, nós conquistamos a nossa primeira patente em alta tecnologia nos Estados Unidos. Isso não é pouca coisa. Não, entendeu? Nossa. Uma empresa nacional aqui do país. Em tecnologia eletrônica, claro. Por brasileiros, né? Assim, por brasileiros. Que cresceu, que veio lá da sua garagem, né? Com a sua caixinha de PVC, passando plaquinha no ácido, furando na furadeira. Sim. E hoje tem patente nos Estados Unidos. E patente de invenção, ela tem que ser revestida de total ineditismo. Se tu faz uma melhoria num produto que já existe, tu poderá obter uma qualificação de modelo de utilidade, mas uma melhoria em cima de alguma coisa que já existe. A patente de invenção tem que ser revestida de total ineditismo. Né? E isso foi conquistado nas válvulas de expansão. Então, nós temos uma patente americana de invenção do driver da válvula eletrônica de expansão. Então, num único instrumento, nós temos ali o controlador de resfriados ou congelados, um único instrumento, pode optar, né, para controlar congelados ou resfriados. Tu tem o driver eletrônico da válvula de expansão. E tu tem ainda a reserva de energia para caso falte luz, ele fechar a válvula para não deixar passar todo o gás, né? Sim. Então, e tem a capacidade energética para 10 acionamentos em caso de falta de luz.
Então, essa patente é muito importante. Nós estamos crescendo nos Estados Unidos, estamos crescendo no mundo inteiro com as nossas válvulas de expansão, né? Sim, Com o driver da válvula. A gente não fabrica a parte mecânica, mas certo. isso aí tu pode usar... Porque não é um pode componente... usar... Assim, não é uma função em si que a Fugard já optou para ela, né? Com os componentes mecânicos ali, a atuação é metal mecânica. Né? Então, pode usar a marca de válvula que quiser, a marca que quiser. Certo. O nosso driver funciona com todas as válvulas, e não é enjambração. É ciência. Importante que com o seu drive consegue daí ser acessado pelo seu... Né, pelo Citrad. Pelo Citrad, que vai controlar essa distância. Sim, né? sim. Legal. E como é que é o comportamento ali do o seu Antônio, né, seu sócio, que começaram uma empresa lá do início, né, o senhor que passou por grandes empresas, né, e hoje com a sua empresa, né, com o seu filho com 40 anos, né, como é que é o comportamento em si? Não sei se é bem a questão de comportamento, mas assim, o relacionamento com a equipe, com os funcionários, esse tratamento, como é que é isso, Antônio? Conta para nós um pouco disso. Muito tranquilo o relacionamento, e uma coisa que me orgulha... Retenção, né, de talentos. Sim. Uma coisa que me orgulha, por incrível que pareça, é passar perto dos funcionários e eles não darem a menor pelota. Não fica aquela coisa assim, olha... É o chefe. Olha por aí, olha por aí. Não, se estão conversando, seguem conversando, as pessoas precisam conversar. Contado um caso que aconteceu com um filho na noite anterior, meu filho passou no vestibular, tem que ter essa liberdade. Às vezes uma conversa rapidinha ali, mesmo fora de horário de café ou de almoço. O que importa é o final do mês. A gente vê que as metas foram ultrapassadas, né? E andou para frente. Né? Todos têm plano de saúde da Unimed. A nossa rotatividade é baixíssima. Ainda acontece entradas porque a empresa segue crescendo. Sim, hoje são acréscimos de talentos. Sim, né? Dos 14 metros quadrados iniciais, hoje a gente já está, dá para dizer, 10 mil metros quadrados de área construída. Tudo utilizado e crescendo, né? Importante. E estamos gestionando, já há 2 anos iniciamos um trabalho, né? Está bem adiantado, de instalação de uma fábrica nos arredores da cidade de Atlanta, Estados Unidos. Importante. Nós temos a filial lá comercial desde 2016. Certo, que daí na área comercial. Sim, com CD e pessoas trabalhando lá. Mas agora o próximo passo é a fabricação lá. E não é de agora isso aí. Sim, isso aí começou bem no início de 2023. Certo. Né? Começamos a conversar com... acesso aos títulos, as coisas deles também, né? Não, a gente tem acesso igual. Olha o que acontece, olha como é interessante, quando fores me visitar novamente, eu faço questão de te mostrar. Certo. Nós temos, assim, fornecedores mundiais, né? E a gente, de volta e meia, recebe kits de desenvolvimento, que dentro tem um chip que eles deram por pronto, e eles vão lançar daqui 1 ano e meio ou 2. Para já ir desenvolvendo. Mas para a gente testar eles, fazer projetos, Sim. E se identificar um bug ou uma oportunidade de melhoria, informa eles. Então, o que isso... a gente não ganha nada por esse trabalho, mas a gente ganha algo muito mais valioso, que é nós termos a última tecnologia que ainda nem está no mercado. Legal, entendeu? Importante, né? Então, olha que interessante, né? Realmente. Então, são vários fabricantes, a gente tem que assinar os NDA, que são os contratos de confidencialidade, né? Mas isso nos dá um diferencial fantástico. São poucas empresas ao redor do planeta que têm essa condição. Essa condição. E isso aí não é querer, isso é conquistado. Sim. O trabalho, a honestidade, tudo envolve eles a sentir firmeza em te transformar num parceiro. O comportamento da empresa, né? Sim, nós em 40 anos, nós jamais sonegamos 1 centavo, jamais pagamos propina para vender, jamais atrasamos salário um dia sequer e, por consequência, jamais teve um ano que faturamos menos que no ano anterior, em 40 anos. Importante, hein? Mas isso tem uma historinha rápida, assim, interessante sobre a questão da sonegação ou não, né? Do pagar certinho. Nós estávamos na garagem um dia e o Flávio ainda trabalhava na Petrobras, estávamos lá, ele estava de folga, estávamos conversando. Aí chegou um senhor, grandalhão lá de terno, né? Bateu palma e entrou, né? Sim. A garagem ficava recuada assim no pátio, recebemos ele. Ele era fiscal da prefeitura.
Ele deve ter recebido alguma denúncia, olha, vai ali que os caras estão mexendo alguma coisa ali, fazendo algum serviço, né? E não tem placa, né? E aí ele queria ver as notas de serviço. Sim. Aí nós não tínhamos nenhuma visão sobre isso, né? Nós éramos técnicos. Meio empresarial. Essencialmente técnicos, né? E ele começou a ser incisivo e, não, mas como assim? Como que... Aí eu disse assim, a gente ficou meio atordoado, né? Até que um momento eu me acordei assim, mas senhor, se o senhor olhar aí no contrato social, o senhor vai ver que não faz 20 dias que nós recebemos da junta comercial. Nós ainda nem mandamos imprimir notas de venda e tampouco de serviço. Porque ali falava que a gente também ia prestar serviço, mas era imaginando que, num dado momento, nós íamos ter que dar manutenção no nosso produto. Sim. Então, por isso que estava previsto no contrato social. Aí ele ficou meio assim, desconcertado, né? E falou outras coisas e estava muito bravo ele, né? Porque ele tinha que dar satisfação para alguém, né? Provável. E aí ele disse assim, tá bom, mas eu vou voltar. E foi embora. Sim. Aí eu e o Flávio ficamos assim meio perdidos, né? Pensando assim, puxa vida, que coisa, né? A gente vai ter que aprender isso desde o início e andar corretinho, porque isso aí é apenas o fiscal da cidade. Sim. Depois vai ter o do Estado e da União. A nossa vida, se nós não fizer as coisas certinhas desde o início, vai virar um inferno. Sempre vai ter alguém para levar vai virar um inferno, então é melhor parar por aqui. O que acontece assim? Não acredito que alguém comece um negócio com a ideia de sonegar. É que a arrecadação ela é extremamente complexa, tem um palavreado que é alienígena, né? Para o empresário que está focado no seu negócio, claro. Não na parte fiscal. Vamos considerar um padeiro, então, Sim. né? Um padeiro, ele trabalha no supermercado, numa padaria, um dia ele começa a fazer pão nas horas de folga, para os vizinhos do lado, do outro, que um pouquinho ele está, aí ele Sim. larga o emprego dele, só que ele está trabalhando, sei lá, 12, 13 horas por dia, ele não tem tempo de parar para saber, então, não, eu vou levando aqui depois, uma hora dessa eu vou parar e vou botar tudo no papel, tudo certinho, só que esse dia não chega. Sim. Quem chega? É o fiscal. E aí está feita a cacaca, entendeu? Então, sim. Essa é a gênese do sonegador. Não acredito que alguém comece um negócio... Por natureza, né? Claro. Não, por natureza não. Normalmente elevado. Ele é induzido aquilo pelo processo diário do que ele está focado no negócio dele. E não... Exato. Que o imposto é um negócio do governo. Claro. Né? Não é um negócio do... Não, e é um palavreado e as pessoas têm medo porque vão tratar sobre um conhecimento com alguém que eles não têm como conferir se o cara está fazendo certo ou errado. E às vezes a pessoa não tem nem estudo direito, depois que vai adquirindo, Exato. né? Então, ali eu digo que nós fomos abençoados por receber um fiscal dos mais brabinhos, né, invocados, né, da prefeitura. Em si, Sim, claro, entendeu? Que nos aplicou, como eu disse no início, uma vacina. Sim. É por isso que a gente se mantém desde o início assim. Tem que ter uma justificativa, e essa é a justificativa, né? Nos marcou muito aquilo. Lá no início, aquela imposição causou um impacto que foi assim, nós não podemos ficar né, alheio nem a essa possibilidade de alguém chegar aqui e nos tomar alguma coisa da nossa produção. Né? Claro, naquele momento a gente não tinha faturamento, era o momento de tomar uma decisão dessas, né? Exatamente. E felizmente aconteceu tudo bem, né? E eu digo assim, a melhor coisa que tem é pagar os impostos. Não acho justo o que estão fazendo, aumentando taxa daqui e dali, não concordo com isso aí. Sim. Eu acho que o governo tem que ver do que ele ganha, não tirar mais da economia, né? Sim. Mas ele tem que tratar de baixar custos, né? Que na realidade assim, né, não é a questão em si de tirar mais da economia, né, ou então imposto, assim, quando o governo cresce muito nessa fatia lá de tirar o dinheiro da empresa, provavelmente a empresa vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E vai ser de gerar um emprego, de gerar um aumento para o funcionário. Vai sufocar. De gerar uma melhor qualidade no que ela está fazendo, Sim. Que é para o seu consumidor. Então, assim, não nasce dinheiro, né, por imposto. Já não dá em árvore, né? Exatamente. E o governo não gera riqueza. Não, é um sócio. Ele gera despesas que são importantes. É um sócio a defesa do país, saúde, aquelas coisas todas, segurança, né? Mas assim, uma vez que temos os impostos, temos que pagá-los. E pagar imposto abre portas
Porque eu posso expor, eu posso me expor, Sim, eu não sim. tenho que estar com medo disso, daquilo que gera, né? Tá em dia, claro, né? claro, Mas tem que ser um imposto adequado, né? Sim, Exato, sim. Agora tem uma discussão grande aí que eu acho que, né, enfim. Bom, Mas assim, vamos pensar até aqui. Sim, não. Como foi até aqui nesses anos todos, essas décadas todas, né? Sim. As 4 décadas, nós sempre pagamos todos os impostos, né? Sempre certinho. Porque assim, ó, é o que... Eu acho que é a busca de todo empresário. Sim, né? é uma condição para tu operar tranquilo, Sim. tua cabeça se voltar só para o aprendizado do teu negócio, não perder tempo, que tem pessoas que não vão nem ao banheiro sem levar o laptop. Sim. Então, a hora que acontece, a gente conseguiu delegar, departamentalizar a empresa, né? E o meu sócio e eu não estamos na operação direta, Sim. já desde o início dos anos 2000, desde 2004. Que bom, hein? Nós não estamos na operação, então nós estamos todos os dias ali, mas sempre olhando para frente, Sim. fazendo estratégico. Com isso, enxergar de fora o que está acontecendo. Claro, fazendo futuro, estratégico, né? Exatamente. Futuro, claro. né? Então, essa é a grande vantagem das pessoas pagarem imposto. Podemos discutir se é justo, se é injusto, se volta ou não volta, mas isso não é que não nos dá o direito, é contraproducente se nós tentarmos agir de alguma forma sobre isso, né? Não. No sentido de não pagar, né? Não. Claro. Vai ficar exposto. E Pagar, o governo, um dia ou outro, ele vai te pegar. Não, né? E preocupado 24 horas com isso, tu nem dorme mais. Aí termina impactando de qualquer maneira o teu negócio. Exato, claro. Né? Porque assim, né, um exemplo, se tu sonegar, porque não pagar imposto é sonegar, né? Então, se tu sonegar, tu fica aquela preocupação, essa preocupação te tira um pouco da tua habilidade de perceber as melhorias que tu pode pôr no teu negócio. Exatamente. E mesmo assim, esse dinheiro que não foi lá pro imposto, né? Ele termina ficando na tua contabilidade como uma deficiência que tu vai ter que cumprir. Exato. E aí termina impactando o teu negócio de qualquer maneira. Né? Em um futuro próximo, tu vai ter que investir menos para pagar isso que ficou para trás. Né? Então, claro. É melhor você pagar no dia, né? Sim. Acabou, investir. Provavelmente nós seríamos mais um de tantos que tem por aí, se não tivéssemos recebido a visita daquele fiscal. Entendeu? Então, assim, pessoal, vamos só para nós termos uma noção, né, do seu Antônio aqui, né? Entendo que, olha bem, né, como é que foi os projetos, né, e os builds que eles tiveram. Então, eles tinham um negócio, um projeto, e lá no início ele teve uns builds que foi a visita do fiscal. Né? Eles tinham um rumo, aquelas builds ali fez eles pararem e corrigir e traçarem já aí com aqueles builds um processo mais correto, né? Que é a questão dos impostos, né? De consciência, né? Na realidade, de consciência, né? Da parte tributária deles, né? E a outra situação, assim, percebemos, né, que é o que a gente busca aqui no Asbuilt, no podcast, que é dar para as pessoas, né, uma visão de inspirar as pessoas, de uma visão que existem pessoas no nosso cotidiano, né, que tem uma trajetória de vida, né, que tiveram dificuldades normalmente nas suas infâncias, como todos nós, na sua maioria, como você está vendo aqui esse episódio, certo? Que tiveram dificuldades na sua infância, certo? Trilharam essas dificuldades, corrigiram o processo, certo? E foram em busca de alguns dos seus sonhos, com estudo, com trabalho, com a labuta diária, criaram suas famílias, como o seu Antônio, né, criou sua família, investiu num negócio ali na garagem dele, como nós vemos em tantos filmes aí, de nomes lá de fora, e que ele é um nome nacional nosso, certo? O seu Antônio Gobi é o nosso nome aqui do iPhone, né? Então, assim, é um nome nosso que nós temos que prestigiar, que nós temos que valorizar e entender que isso é possível. Então, todos nós que trabalhamos, saímos todos os dias para trabalhar, da nossa casa para trabalhar, que pegamos um ônibus, um metrô, entendamos que é possível fazer uma trajetória honestamente, coerente, através do seu esforço, da busca do seu conhecimento, certo? E, com isso, ter frutos
no futuro que vão propiciar ter uma vida, uma qualidade de vida boa e trazer esses frutos para sua família, que é o senhor Antônio está nos mostrando aqui agora com a sua história de vida. Né? Então, ele saiu lá da sua família, teve toda essa trajetória e hoje ele está entregando uma empresa de 40 anos, né, com acesso a tecnologias pioneiras, né, dos Estados Unidos, da China, empresas que fabricam chips e outras soluções que entregam para ele aqui no Brasil, certo? Trabalhar com isso, produzir melhores soluções e devolver para as empresas lá fora, ó, tá ok, funciona ou precisa corrigir isso ou aquilo. Então, isso é inspirador e é possível para qualquer um de nós. Tu que está aí agora começando a tua trajetória, 17, 18, 25, 30 anos, 40, 50, entendam que o trabalho, o estudo e buscar os seus sonhos é o melhor caminho, certo? Ainda é o melhor caminho para isso. Não é, Antônio? Eu posso contar como é que foi o pontapé inicial. Importante. Quando já tínhamos um projeto, o Flávio continuava na Petrobras, né? E eu de corpo e alma mergulhado dentro da empresa. Então, nós tínhamos desenvolvido um protótipo, estava funcionando, então nos preparamos para fabricar o primeiro lote de 10 peças. Então, teve um dia que eu peguei a listinha de componentes e fui de moto até o outro lado da cidade de Porto Alegre, num distribuidor de componentes, que era chamado Conexul, não existe mais, e apresentei a lista das compras. E o rapaz que me atendeu, então chegou e trouxe os componentes ali, um montinho, né? Aí eu disse assim para ele, posso pagar com cheque pré-datado? Aí ele se coçou e... Tá bom. Não era muita coisa também, a gente conversou um pouquinho antes também. Sim. Sim, já tínhamos vivido numa conversa. Exato, claro. Aí ele chegou e concordou, aí eu puxei uma folha de cheque e terminei de preencher com o valor e entreguei para ele. Aí ele chegou, olhou assim o cheque e me disse assim, mas tu não te chama Jussara Nunes, né? Eu disse, não. Sim. Era um cheque pré-datado de terceiro, porque eu não tinha dinheiro para comprar os componentes. Sim. Aí vai daqui, vai dali, depois chegou o sócio, conversou e tal, o sócio da loja, da revenda, né? Uhum. E tá, tudo bem, era outro tempo que ainda havia um pouquinho mais de naquela época ainda tinha, das pessoas, exato. Isso foi em 85, né? Aí eu peguei, 86, aliás, peguei os componentes e fui para Canoas, montamos os controladores, né, os termostatos, e saí a vender. Vendi 3, um para a base aérea de Canoas, para o rancho, né, deles lá. Legal. Um para um frigorífico e um para um supermercado. Foram vendas diretas ao usuário final, né? E aí, com isso, nós obtivemos uma margem de lucro muito interessante. Que vocês perceberam as possibilidades. Aí no 20º dia, eu fui até a revenda e resgatei o cheque, com o dinheiro que eu consegui daqueles 3 ali, né? 3. Resgatei o cheque e devolvi para a dona. Os outros 7... Os outros 7 formaram o capital de giro que nós estamos atuando até hoje. É isso aí. Interessante, né? E sobre o telefone, mais uma informação. Não tinha telefone na garagem, então eu usava orelhões, telefones públicos, né? Para contactar os clientes. Para contactar os clientes da região metropolitana, né? E tal, exato. E aí acontecia às vezes de um prospect, né? Um provável cliente, ouvia a minha história e tal, né? Falando e tal. Aí ele disse assim, então tu faz o seguinte, me dá o teu telefone que qualquer coisa eu te ligo. Eu disse, não, desculpa, mas eu nem vou te dar o meu telefone. E ele, por quê? Porque a obrigação de ligar é minha. Então, tu me diz o dia e a hora, eu vou te ligar. Deixava ele numa pua, né? Ele tinha que... Deixava ele, assim... um pouco impressionado com a sua atitude. E se eu esperasse, se eu tivesse telefone e esperasse me ligar, talvez eu não me ligasse nunca. Sim. Eu botei ele numa situação de ter que determinar um dia, então, né? Um horário. Aí ele acontecia. Aí naquele dia, um pouco antes daquele horário, eu estava lá no orelhão para ligar para ele. Mas como o orelhão os telefones públicos eram muito utilizados nos anos 80, né?
Então tinha fila. E geralmente o pessoal, quando tinha a graça de chegar na frente do telefone, eles conversavam um monte. Então eu adotei uma estratégia que eu começava a andar de um lado para o outro, assim, né? E disse assim, mas isso não é possível. Estamos aqui todos muito ocupados, né? E a pessoa está lá dando um discurso, o telefone é para dar recado, pum, e deu. E as pessoas, foi convencendo eles. Uns mexiam com a cabeça, assim, tal, né? O fato é que aquele que estava lá, quando ele saiu, os outros, pam, né? Sim, atrás. Iam ligeiro, né? Sim. Então, tudo estratégia que a gente desenvolve pela necessidade, entendeu? Então, hoje é uma brincadeira contar isso aí, mas de fato aconteceu, sim, e muitas vezes aconteceu. Sim, não, imagino que sim. Não, assim, o empresário, né, assim, honesto ali, que busca ali o seu negócio mesmo, desenvolver os negócios, às vezes ele tem as dificuldades que o cliente não pode perceber. Que assim, não é que, infelizmente, né, o cliente vai ter uma visão negativa a respeito dele e achar que ele não vai lhe atender. E aí não trabalhar com ele, né? Então, às vezes, o empresário precisa dessas artimanhas, vamos dizer assim. Não é que é desonesto, é uma artimanha do negócio. Ele se garante dentro daquilo que ele fala, porque né? Não tem a condição, não tem a condição. Então, às vezes, para que tu consiga chegar naquela condição, tu, né, utiliza ali de algumas artimanhas, de algumas situações, propiciando que tu consiga fechar esses negócios. E esses negócios fechados vão trazer essas melhorias, né? Como depois no futuro você consegue comprar lá a linha telefônica. Até o carro para ir no cliente, que da maioria das vezes ia de ônibus, né? Sim, aí o cliente pergunta, de moto. Onde é que deixou o teu carro? Ah, não, deixei no estacionamento ali, eu deixei mais atrás, né? E acontecia, deixava a moto na outra quadra, né? Para que o cliente não perceba que não tinha ali o meio de locomoção que talvez seria adequado na visão do cliente. Sim, né? sim. Impressionante, né? Então, foram muitas dificuldades, mas elas existem para a gente evoluir. Se tu não tiver dificuldade, tu não evolui, não tem algo que te puxe para cima, né? Sim. Então, tu tem que aprender que as dificuldades são bem-vindas. Tu não vai criar dificuldade à toa, mas na luta, na caminhada pela melhoria contínua da tua condição de vida, da tua empresa, enfim, da tua família, tu vai encontrar dificuldades e tu tem que superar elas, né? Da forma mais correta possível, né? Ah, com certeza, a dificuldade faz parte do desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento, exatamente. Tem um ditado antigo que diz, a dor ensina a gemer. Ele é sempre muito válido, né? Sim, sempre será, né? Sempre será. O ser humano, sempre será. Porque a facilidade, ela vai terminar te gerando uma condição de não ter valor, né? Sim. Né? De depreciação daquilo que tu fez, né? Sim. E a dificuldade não, a dificuldade ela vai te gerar uma sensação de valor, né? Claro. De empenho, né? De valorização daquilo que tu tem, que tu fez. Né? Sim, nesse sentido, há 1 ano e pouco atrás eu estava batendo um papo, trocando ideia com um grupo de adolescentes de uma escola, todos sentados no mesmo nível, assim, eles formando um U, né? De cadeiras. Aí faziam perguntas, eu respondia, né? E aí um deles perguntou assim, quantas vezes tu fracassou? Aí eu fiquei pensando, que palavra forte, né? Tu disse uma palavra bem forte. Eu disse, olha, eu tive muitos momentos, assim, de muita dificuldade que eu poderia considerar um fracasso. Mas eu não estava consciente disso, eu estava imbuído de um grande propósito. E então eu nunca me senti fracassado. Tive dificuldades muito fortes quando o mercado foi aberto, entraram concorrentes do mundo todo, né? Sim. Com tecnologias bem avançadas na época para nós, né? Então nós corremos atrás e isso nos superamos, né? E a empresa nós não temos joint venture com ninguém, não tem participação de ninguém, não tem dinheiro de família, não tem nada. Tudo é produzido pela Fulgauge e gerido por ela e promove a expansão contínua do negócio, né? Então, às vezes as pessoas se assustam. É um gerador atômico de suas próprias soluções. Exatamente. As pessoas se assustam, às vezes, com os desafios, né? Mas com serenidade a gente tem que encarar que isso é normal da vida. É normal da vida. As dificuldades surgem para te desafiar e para que tu tenha a oportunidade de mostrar o teu valor, né? E que tu vai conseguir. E vai conseguir, sim. Essa é a verdade. Desistir não é opção. Isso é importante. Essa é a grande questão, né? Desistir não é uma opção.
E como assim o seu Antônio, o seu Gobi, que acabou de nos dizer assim, né? Acho que foi muito interessante isso que ele nos disse, que, né, como diriam muitos, né? Fracassou tantas vezes, mas obteve um sucesso, e contou foi o sucesso que teve, né? Mas como ele nos traduziu bem aqui agora, acho que as pessoas que realmente buscam a vitória, estão imbuídos, né, da vitória no que estão fazendo, né, não é nem de ser bem-sucedidos, né, mas de concluir aquilo que estão fazendo, né, de não desistir do que estão fazendo, é que o fracasso não é percebido. Então, o fracasso não é percebido, ali a dor do fracasso também não é percebida, porque a pessoa não tem aquilo como um fracasso, ela tem aquilo como um insucesso do momento. Então, eu não obtive esse sucesso, mas eu vou continuar trilhando e buscando o sucesso em si, né? Então, ela não deixa aquilo como uma cicatriz de um fracasso, mas apenas como um insucesso na sua vida. Interessante essa visão, seu Gobi. É uma visão e talvez uma colocação, né, que acho que eu não tinha percebido até o momento, né, de todas as colocações que a gente tem disponíveis hoje, né, de cada um expondo as suas visões, né. Eu, pelo menos, não tinha percebido alguém com essa colocação, entendeu? E eu acho que o senhor trouxe uma colocação, uma visão importante para o nosso dia a dia, assim, talvez uma nova opção para as pessoas, né? Sim. Em vez de eu perceber que eu estou tendo um fracasso, que eu estou sendo amargurado por aquilo, eu ainda não obtive o sucesso. Sim. Mas continuo em busca dele. Falta aprender alguma coisa. Exatamente, para essa engrenagem, né? Para essa engrenagem pois então, fluir. Aí o aprendizado tem que ser uma constante nas nossas vidas, né? E a gente tem que olhar para frente e fazer planos como se a gente fosse viver alguns séculos. Né? Olhar sempre para frente, sempre para frente. Sim. E em 2006, nós já não estávamos na operação do dia a dia, né? Sim. E eu comecei a ficar meio chateado, assim, puxa, será que eu estou me deprimindo? O que está acontecendo comigo? Meio desmotivado por causa... Não, porque as coisas estavam andando, eu acostumado a trabalhar feito um bicho, né? Sim, estavam andando sozinhos, né? Exato, e aí eu fui para o aeroclube. Pronto, passou a preocupação, né, com o meu pensamento. Um novo build daí no seu processo. Exato, aí fiz um curso de piloto de helicópteros, né? Hoje eu sou piloto já há 18 anos, né? Legal. E tenho meu próprio helicóptero e uso ele para lazer e também para visitar clientes. A gente visita clientes com ele, né? Importante. E sou o piloto, nessa hora sou piloto dos funcionários, né? Que vão lá visitar o cliente, dar treinamento e tudo, né? Si, claro. Assim, né, o senhor vê, né? Passagens e os builds da vida da gente, que o senhor acabou de comentar momentos atrás, né? Em um momento, o senhor dizia para o seu cliente assim, não me liga porque o senhor não tinha um telefone para que ele ligasse, né? E aí, um outro momento futuro, o senhor dirige, né, vamos dizer assim, né, pilota, né, o seu próprio helicóptero para ir visitar um cliente no seu helicóptero. Exatamente. Liga para o cliente e diz, tu tem um heliponto aí que eu vou pousar com o meu helicóptero. Sim. Né? Então, veja o que é a linha do tempo, né? E os acontecimentos, né? E as buscas, né, por realização na vida das pessoas. Né? E essa busca por esse outro conhecimento me abriu outras portas. Entendi outros pareceres, outros conhecimentos que me ajudaram ainda mais na trajetória de levar cada vez mais à frente a Fulgauge. Sim, imagino que sim, né? Abre a cabeça para outros mundos, outras situações, né? Sim. Outros sistemas de aprendizado que daí tu traz para dentro da empresa, é muito legal, muito legal. Essas questões da tua vida cotidiana, esses paralelos que tu foi fazendo, como aprender a pilotar, em momentos que tu estava ali desenvolvendo essa habilidade, tu percebeu que isso dava novas opções, novas possibilidades. Claro. E, né, tu trouxe isso e visualizou isso na tua empresa. Sim. E terminou, né, incluindo algumas coisas. Não existe limite para o conhecimento e para o sonho. Né? A gente não tem que correr de forma desesperada atrás dos sonhos. Existem correções de curso, muitas vezes, né? Na busca pelos sonhos. Né? Tu pode sonhar no momento ser um especialista, um médico,
Daqui um pouco tu é um médico, tu tem a formação e tu acaba buscando teu sonho numa outra área, né? Ou tu é um engenheiro eletrônico e daqui um pouco tu já não está mais operando na engenharia, mas tu busca outras áreas para te continuar evoluindo. Sim. E como pessoa, como profissional e como empresário. Sim. Que aquelas coisas, aqueles conhecimentos, aquelas habilidades que tu tinha como engenheiro lá, ou com outra operação que tu tinha, vai somar com essas novas funções, com essas novas habilidades. Exatamente. Que tu está desenvolvendo e buscando. Né? O conhecimento ele vai se fundindo a outros conhecimentos e as coisas começam a andar num ritmo muito interessante, na medida em que tu te permite sonhar e também ir atrás. Né? Sim, O importante é isso, né? O sonho, ele é sonho quando tu vai atrás dele, né? Uhum. Porque senão ele é uma mera situação que tu percebe, mas na realidade não é nenhum sonho, né? Sim. Então o sonho é quando tu realmente põe ele em prática, visualiza, né? E eu, assim, até hoje surge às vezes alguns comentários por especialistas, radialistas, jornalistas, que dizem assim com relativa frequência que no Brasil se leva muito tempo para registrar uma empresa. Né? Certo. É muito demorado e tal. Aí eu me pergunto assim, quantas empresas a criatura quer criar por mês, por semestre, por ano? Sim. Eu criei só uma. E nem lembro quanto tempo levei para receber a documentação. Deve ter levado um tempão, mas isso não estava em questão. Não mudou entendeu? Em si, né, o processo. Não está em questão. E a Fulgauge é o meu primeiro e único CNPJ até hoje. Né? Porque cuidou bem, né? Exato. Porque não entendi o fracasso. Exato. Não percebi o fracasso, né? Que várias vezes teria acontecido. Eu percebi, provavelmente aconteceu, né? Percebi, eu encarei como desafios, hercúleos, mas desafios, né? Sim. Isso aí. Desafios a serem vencidos, a serem melhorados, né? Exatamente. A serem superados, né? Sim. Importante, né, Santana? E hoje a Fulgauge é marca registrada no mundo inteiro, tem clientes no mundo inteiro e segue seu destino, né? Continuar crescendo. Não. É isso aí. É isso aí, São Antônio. Nós tivemos hoje aqui presente com o nosso Antônio Gobi, né? O sócio fundador da empresa Fulgauge, uma empresa importantíssima no Brasil de controles, né? No mercado nacional, que exporta, que tem, né, no mercado mundial hoje suas patentes. Né? Foi gratificante ter ele conosco. Seu Gobi, muito obrigado pela sua presença, hein? Muito obrigado mesmo. Foi gratificante e foi inspirador, né, a sua presença aqui conosco. Obrigado. Espero que pelo menos uma pessoa consiga se imbuir dessa conversa, do que o senhor, né, trouxe para nós e levar para a sua vida. Muito obrigado. Obrigado por tudo aí. Esse é o nosso sonho. É, isso mesmo.